Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, e esteja somente que vocês são inscritos neste canal. Iremos começar este culto nesta madrugada, 20/7/2026, segunda-feira, mês de julho, 20/7/2026, mês de julho, segunda-feira, 009 da madrugada, e culto completo que vai ser. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, passai nela a noite e lavai vossos pés. E de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e viera com ele entrar em sua casa. E fez-lhe banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traz-os fora a nós para que os conheçamos. Então saulou a eles a porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram, varão fora, vô-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos, somente nada façais a estes varões, porque por isso vier a sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. E disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior. De maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu gerro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens nesta cidade, tirá-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor Jeová, e o Senhor Jeová nos enviou a destruí-lo. Então Sauló falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor Jeová há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos do seu genro. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor Jeová misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti. Não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. E Ló disse-lhe: Assim não. E Ló disse: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos aí. Engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste para guardar minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui tenho te aceitado, também neste negócio, para não derribar esta cidade, de qual falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor Jeová fez chover enxofre e fogo do Senhor Jeová, Deus do céu, sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade, e toda aquela campina, e todos os seus moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor Jeová, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Jeová as cidades da campina, Jeová se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara, e subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar
em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. E tal primogênita disse a menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre em nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e detemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E dera a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E dera a beber vinho a seu pai, também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Benami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Aí muitos de vocês do outro lado vão achar que a filha pode deitar com o pai. Não, não pode, de jeito nenhum, tá? Nessa época aí, vocês têm que entender que não existia mais homem nenhum e nem mulheres nenhuma. Só existia pouca mulher, vou assim dizer. Só a mulher de Abraão, pronto. E só existia Ló e as duas filhas dele. Não existia mais ninguém. Não existia mais ninguém. Entendeu? Como é que vai gerar? Ló perdeu a mulher dele convertido em sal. Né? Agora está escrito aqui, ó. Agora está escrito aqui para cima, aqui, ó. Que ela foi convertida em uma estátua de sal. O versículo 26. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos. Pra vocês entenderem a palavra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A mulher de Ló morreu convertida em tempero, porque sal é tempero. Ela virou tempero de sal, para fazer qualquer tempero com o sal dela. E o sal dela dá para fazer qualquer tempero. Ela virou estátua de sal, virou tempero. E virou um bom tempero ainda, né? Que dá para aproveitar o sal dela para fazer almoço, janta, lanche. E até hoje a estátua dela de sal existe, para quem não sabe. Mas morreu convertida em estátua de sal. E Ló ficou sozinho com as duas filhas. E não tinha ninguém para gerar, não tinha mais homem. Cadê os homens? Não tinha mais homens. Como é que vai gerar? Porque mulher não gera sozinha. Não existe nenhuma mulher que vai gerar filho sozinho. Isso aí é mentira danada. Pode ter a melhor tecnologia para falar que mulher gera sozinho, que nunca vai gerar sozinho. Nunca. A mulher para gerar sempre precisa do homem. Ela nunca vai gerar sozinho. Ela não tem esse poder. O Criador não deu esse poder para ela gerar sozinha. Só o homem que consegue gerar. Então, não tinha mais homens. Não tem jeito. Aí a única solução é conceber a herança do pai. E aqui eu posso concordar nessa época aí. Nessa época eu posso concordar que as filhas poderiam deitar com seu pai, porque não tinha homem nenhum. Cadê os homens? Não tinha homem mais. Hein? Vai casar com quem? Como diz, vai casar com quem? Não tem mais homem. Né? A única solução era o pai para elas gerarem e para que hoje eu também pudesse estar aqui, né? Porque através das filhas de Ló, a multidão cresceu. Né? E através de Abraão e Sara, cresceu também. Então tem que agradecer também por essas duas mulheres aí que fizeram isso, porque elas fizeram certo, porque o Criador tinha que multiplicar a terra. Né? Então, mas só que nos dias de hoje, não pode, tá? Só nessa época aí que foi permitido. Hoje as filhas não podem deitar com o pai de jeito nenhum. É pecado grave e vai para o inferno e vai queimar no lago de fogo. Lá no reino do pai
Não entra, porque as filhas têm que amar é outro homem, não amar o pai nem a mãe. Tem que amar é outro homem, homem de fora. Você dizer, tem que amar homem de fora. É a mesma coisa, o homem também tem que amar a mulher de fora, não amar a irmã dele e nem a mãe dele. E a filha não amar nem o pai dela e nem a mãe dela. Ela tem que amar é o homem de fora. Ou a mesma coisa o homem tem que amar a mulher de fora, né? De outra família, não da família dele, de outra família. É isso aí. Só aqui que vocês aprendem essas coisas, entendeu? Elas fizeram certo, não tem mais homem, como é que vai fazer? Por isso que o Criador permitiu que essas coisas, que elas fizessem essas coisas aí. Não tem mais homem, vai procriar como? Como que vai procriar? Como vai procriar? Não tem jeito, né? Não tinha outro jeito. A única solução era o pai. Para mim, elas foi mais mulher do que nos dias de hoje, porque a maioria das mulheres nos dias de hoje não vale nada. Em vez de procriar, não quer destruir o homem. Elas não, elas ajudaram o pai dela a crescer o mundo. Agora vocês entenderam porque que elas foram as melhores mulheres do mundo. Porque elas ajudaram a humanidade a crescer sobre a terra global. Por isso que elas foram bem-aventuradas. Entendeu? Ela não foi igual essas mulheres nos dias de hoje, né? Que é safada, vagabunda, né? Que não valoriza o homem, que quer destruir o homem. Essas aí não. Essas aí, nessa época, valorizava o homem. Elas valorizou o pai delas e deu honra para o pai delas fazer crescer o mundo. O sonho delas é o que? Meu pai tem que fazer crescer o mundo. Meu pai não pode diminuir o mundo. Meu pai tem que fazer o mundo crescer. É isso que o Criador ordenou para Noé também. Crescer e multiplicai-vos sobre a terra. E não deixar a terra o quê? Vazia. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Então eles fizeram certo, né? Nessa época. Mas bebida alcoólica é proibido. Por que é proibido bebida alcoólica? Porque bebida alcoólica tira o homem de si. O homem nem sabe quem encostou nele. Por isso que a bebida alcoólica é proibido, tá? Crente não pode beber bebida alcoólica de jeito nenhum por causa disso aqui. Porque tira a cabeça dele de si. Já pensou? Já pensou o pastor deitar com a sua própria mãe por causa da bebida alcoólica? Isso é pecado. Já parou para pensar como é que é pecado isso? Já pensou a mãe deitar com o filho que é pastor? É pecado. Então por isso que não pode tomar bebida alcoólica. O crente não pode, senão fica fora de si. Entendeu? É errado. Né? Já pensou irmão deitar com a irmã? A irmã deitar com o irmão, o tio deitar com a sobrinha deitar com o tio? É errado. Por isso que crente não pode tomar nenhuma bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica é pior do que uma droga. Pior do que cocaína. Pior do que a maconha. Para quem não sabe, tá? Crente não pode tomar bebida alcoólica. É de jeito nenhum, tá? Só nessa época que foi permitido. Por quê? Cadê os homens? Não tinha milhares de homens. E nem tinha milhares de mulheres. Como é que ia fazer? Então as filhas de Ló fizeram certo. Agora vocês estão entendendo. Vocês aprendem só com essa igreja aqui. A melhor igreja do mundo é essa aqui. É a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que fica na rua Armindo Pereira, número 340, Barra São Pedro, cidade de Portinal, Minas Gerais, nação Brasil. Tá? Então é isso aí. Vamos agradecer. Soberano Javal, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto nesta madrugada. Abençoe somente os inscritos, somente os dizimistas ofertantes e mais ninguém. Amém e amém. Aprendeu, né? O homem e a mulher têm que amar a pessoa de fora da casa dele e não dentro da casa dele. Dentro da casa dele tem que respeitar. O homem e a mulher tem que respeitar o seu pai, sua mãe, né? O seu irmão. O irmão respeitar a irmã e a irmã respeitar o irmão. E o sobrinho respeitar a sobrinha e a sobrinha respeitar o sobrinho. E o tio respeitar a tia e a tia respeitar o tio. Mas o homem e a mulher tem que casar com o homem de fora. O homem tem que casar com a mulher de fora e a mulher tem que casar com o homem de fora, não da sua casa.
É isso que a igreja aqui concorda e eu, pastor Simão Santo, concordo e aprovo. Até o próximo culto e o próximo vídeo.